Caminhão de empresa de água e esgoto explode no bairro Jardim São Cristóvão e deixa vítimas. O acidente aconteceu por volta de 2 horas da tarde, quando José tentava fazer manutenção em um carro que limpa fossas. Na penitenciária de Pedrinhas, o final de semana foi de fuga e afastamento de administradores da unidade. Polícia prende homem acusado de 2 mortes. Primeiro crime por conta de uma dívida e a segunda morte por conta de um DVD. No centro da cidade, o velho problema, o impasse com os camelôs na principal rua do comércio e os lojistas. E ainda, casos de meningite viral foram registrados na capital e a população está com medo de um surto da doença. Tudo isso e muito mais agora no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. A edição desta segunda-feira começa com uma explosão que aconteceu no bairro do São Cristóvão. As primeiras informações dão conta que funcionários da empresa Big Norte Águas e Esgotos estariam soldando um caminhão da firma quando o compressor explodiu e deixou vítimas. A vítima foi identificada como José Silva Gomes Carvalho, de 46 anos. Ele prestava serviço como soldador na empresa Big Norte, no bairro Jardim São Cristóvão. O acidente aconteceu por volta de 2 horas da tarde, quando José tentava fazer manutenção em um carro que limpa fossas. Segundo informações da polícia, a outra vítima, James Dean Silva Santos, teve ferimentos leves quando tentava socorrer José. Ele foi encaminhado para o Hospital Socorrão 2. Nós chegamos aqui, o que nós escolhemos aqui foi o seguinte, que o seu José Silva estava realizando um trabalho aqui de solda em um dos tanques do caminhão. Então, devido ao acúmulo de gás num dos tanques, com o fogo da solda, ocasionou a explosão, vindo a afetar sua cabeça, causando sua morte. O local foi isolado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu quando o fogo entrou em contato com o gás metano. A vítima morreu na mesma hora com um corte profundo na região da cabeça. No local, ninguém da direção da empresa quis se pronunciar sobre o assunto. A Superintendência da Polícia Civil apresentou hoje um homicida confesso. O homem de aproximadamente 30 anos matou 2 pessoas em Governador Nunes Freire por 2 motivos banais. Uma dívida de R$100 e um DVD. Segundo informações da Superintendência de Polícia Civil do Interior, Jânio Erondir Carvalho, de 31 anos, é autor de 2 homicídios no município de Governador Nunes Freire. De acordo com relatos de testemunhas, as 2 vítimas foram vistas minutos antes de desaparecerem na companhia de Erondir. A prisão aconteceu na manhã da última quinta-feira. Com a localização dos corpos, e as primeiras investigações, as testemunhas já apontaram ele como principal suspeito, tendo em vista que foi a pessoa avistada com as vítimas, por último, e também o fato dele ter logo se ausentado da cidade, em situação estranha. Um DVD roubado e uma dívida de apenas R$100 seriam os 2 motivos que levaram Erondir a assassinar Antoniel Silva e Raimundo da Costa. Há suspeitas também da existência de uma lista com o nome das 3 próximas vítimas marcadas para morrer pelo homicida. Ele confessou anteriormente que pretendia matar mais 3 pessoas, 3 desafetos, Mas aí também não quis dar detalhes de como iria fazer isso. Durante a entrevista, Erondir confessou ser dependente químico e revelou que no ano passado tentou matar a própria mãe após uma discussão. Ela chegou discutindo comigo, aí disse que por que eu estava esquentando a janta naquele horário, 6h30. Disse, se fosse o pastor da sua Assembleia de Deus, a senhora não dizia nadinha, Tá bom. Porque ela tem uma perseguição comigo, uma obsessão comigo, um negócio de crente. Eu não dou valor a esse tipo de gente. Aí ela pegou, começou a dar umas tapas na minha sobrinha, xingando a menina de peste e desgraça. Eu disse, eu vou matar essa mulher agora. Vou matar ela agora. Não podia beber nem fumar, que ela mandava já ligar pro médico psiquiatra do CAPS, lá em Bom Jardim, onde eu fazia o tratamento, para mandar me internar. Eu peguei, cacei a faca, não achei de jeito nenhum, aí eu amolei um espeto lá de assar carne, larguei 3, desferi 3 facadas, 3 golpes nela e tudo. Aí o pai apareceu com outra faca grandona desse jeito, aí pegou, mandou arrumar as coisas, não vou dar parte na delegacia não, de denunciar não, arruma tuas coisas e vai-te embora, aí eu fui.
Após a entrevista, Erondir foi encaminhado para o centro de triagem em Pedrinhas, onde aguarda o fim do inquérito policial. Na penitenciária de Pedrinhas, mais um final de semana de problemas. 7 presos conseguiram fugir do presídio. 3 cumpriam pena no regime semiaberto e saíram por um buraco feito na cela na madrugada do domingo. Já na segunda-feira, 4 presos fugiram do centro de detenção provisória, o Cadeião. Eles serraram as grades e pularam os muros da unidade. Em nota, a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária informou que o chefe de segurança e o chefe de plantão da penitenciária de Pedrinhas foram afastados e que vai ser aberto um inquérito administrativo para apurar os fatos. Os funcionários vão ficar à disposição da Corregedoria do Sistema Penitenciário. O Corpo de Bombeiros iniciou hoje uma operação de fiscalização de áreas de grande movimentação de pessoas, como bares, restaurantes e condomínios. A medida é uma forma de prevenção e alerta aos donos destes estabelecimentos. O trabalho do Corpo de Bombeiros vai ser realizado durante 3 semanas. Nesta segunda-feira, aproximadamente 70 estabelecimentos vão ser vistoriados durante todo o dia. O objetivo da operação é fiscalizar 500 estabelecimentos, incluindo condomínios, casas de eventos e lanchonetes. Nós estamos recebendo inúmeras denúncias de estabelecimentos multifamiliares, seus preventivos fixos, estamos recebendo denúncias de postos de revenda de GLP, clandestinos, construções irregulares, estruturas apresentando rachaduras e outros problemas. Então, devido a esses inúmeros de solicitações de vistoria também, os proprietários querendo se legalizar junto ao Corpo de Bombeiro, junto aos órgãos públicos, então resolvemos desenvolver essa operação. Estes estabelecimentos no centro de São Luís foram os primeiros a serem vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. Toda a estrutura dos prédios antigos e a existência de equipamentos de prevenção e combate a incêndios foram verificados pelas equipes do GAT. Na maioria deles, o forro apresentava risco de desabamento e ainda os extintores estavam com data de validade vencida e até mesmo foi verificada a falta deles. Existem alguns casos em que o proprietário, às vezes, ele não tem conhecimento da legislação, de que ele tem que se atualizar e tem que passar por uma vistoria para que ele possa funcionar adequadamente com segurança. Existem casos em que aquela notificação que é deixada pelo Corpo Bombeiro, lá nós colocamos alguns pontos que está de acordo com a norma de combate a incêndio e controle de pânico. Se essa desigualdade com a legislação estiver colocando em risco iminente as pessoas que estão frequentando aquele estabelecimento, pessoas que estão ali exercendo sua profissão, aí esse local tem que ser interditado. Se o local já foi notificado uma vez e não cumpriu a exigência, aí ele será multado e poderá ser também interditado. E em casos mais brandos, nós poderemos dar um prazo de 15, no máximo 30 dias, para que o estabelecimento possa se adequar às normas de segurança. E a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que altera as multas por infrações de trânsito. No caso de ultrapassagem perigosa, o valor da multa ficaria em quase R$2.000. As disputas de velocidade em ruas e avenidas, os famosos rachas, também sofreram aumento no valor das multas. O objetivo é diminuir o número de acidentes por colisões. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, aprovadas pela Câmara dos Deputados, prevêem um endurecimento na lei que pune as ultrapassagens e rachas nas rodovias federais do país. A aprovação pelos congressistas iguala a ultrapassagem forçada e o racha à lei seca. O projeto segue para aprovação no Senado. Faz parte de um esforço do governo pela aprovação de um pacote de medidas. O objetivo é reduzir a maior causa de mortes nas rodovias, a colisão frontal. O projeto estabelece que a multa por ultrapassagem perigosa saltará dos atuais R$ 191 para R$ 1.915. O valor poderá dobrar se o motorista for reincidente. Caso o motorista ultrapasse um veículo pelo acostamento, vai pagar multa de R$ 957. Nesse caso, a infração sobe de grave para gravíssima. Também está prevista pena de reclusão para o motorista que causar acidentes em que haja vítimas feridas ou mortes. Já a pena para quem se envolver em rachas que resultarem em lesões é de 3 a 6 anos de prisão, tempo que sobe para 5 até 10 anos se houver mortes. De acordo com a legislação brasileira atual, o racha que ocasiona mortes é tido como homicídio doloso, quando o motorista assume o risco de acidente. Apesar do anúncio de endurecimento da lei,
Pelas novas regras do projeto, que precisa de aprovação no Senado, o racha passaria a ser considerado um crime de menor gravidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2011 aconteceram 2.652 mortes por colisão frontal nas BRs do país. Os números de 2012 ainda não foram divulgados. Veja daqui a pouco as movimentações políticas na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos ao quadro de Política do Maranhão Acontece. Na sessão de hoje da Câmara Municipal, os vereadores discutiram em audiência pública a destinação do lixo em São Luís. O aterro da Ribeira já teve a sua capacidade esgotada e até 2014 o município de Rosário deverá receber todo o lixo produzido na capital. A Câmara Municipal realizou audiência pública nesta segunda-feira para discutir o destino do lixo produzido na capital. A vereadora Barba Soeiro foi quem propôs a reunião. Ela disse que o lixo urbano é uma das maiores questões a serem resolvidas na atualidade. O único depósito oficial para os resíduos sólidos produzidos na capital é o aterro da Ribeira, que atingiu quase que por completo a sua capacidade. Por isso, até o ano que vem, não mais receberá resíduos orgânicos. A Prefeitura está preparando uma área em Rosário, cerca de 70 quilômetros de São Luís, para receber este novo material. O secretário de Obras e Serviços esteve na audiência e falou dos custos na limpeza da cidade. Estamos gastando 8 milhões e 900 mês. Estaríamos em 12 hoje, seguramente pelo contrato original. E temos aí um passivo de 70 milhões para pagar, de 7 meses de atraso, em torno de 7 meses de atraso, 7 meses. E atualmente nós pagamos em dia a nossa parte, mas temos que pagar também o que ficou para trás. Mas a vereadora Barba Soeiro não recebeu as respostas esperadas e demonstra preocupação com o cumprimento da lei federal que disciplina sobre as políticas de resíduos sólidos. Eu pedi para ele dar explicação aqui no meu discurso, ele não deu. Eu espero que a sociedade desperta e faça a sua cobrança junto com essa casa para ver o que está acontecendo. Eu soube que estão preparando um aterro na cidade de Rosário, mas nós precisamos saber por quê e para quê, que tipo de resíduo esse aterro vai receber, porque em 2014 não pode ter aterro sanitário a céu aberto. Aqui em São Luís é produzida diariamente cerca de 800 toneladas de lixo doméstico e cerca de 1.200 toneladas de resíduos de construção civil. Todo esse material é colocado no aterro da Ribeira sem que seja feita uma seletividade nem um reaproveitamento. Agora, uma grande preocupação é quanto terrenos como este aqui, que aos poucos vão se transformando em grandes lixões. Para estes casos, devem ser enfrentados como caso de polícia, diz um especialista que participou hoje da audiência pública. Este é o pensamento do engenheiro e professor da UFMA e UEMA, que cita ações de outros estados que vêm surtindo efeito. O que os outros estados têm resolvido, eu tenho trabalhado no governo do estado do Ceará nisso, é uma atividade policialesca. O Rio de Janeiro hoje, ele multa quem jogar lixo no chão. E a multa é muito maior para quem faz os lixões ao longo das estradas, das vias de acesso. Então nós teríamos que adotar práticas similares aqui, para depois trabalhar com uma reeducação da população, no sentido dela também cooperar. A preocupação com a acomodação do lixo no aterro da Ribeira também se dá por estar próximo ao aeroporto e por atrair urubus pode causar acidentes. E continua a polêmica sobre as demissões de servidores na Câmara de São Luís. O Tribunal de Justiça do Estado determinou a demissão de todos os funcionários que não são concursados, mas até agora nenhum foi demitido. Ao todo, são 257 funcionários não estáveis, ou seja, que entraram na Câmara sem concurso público. A Justiça pede que a presidência da Casa Legislativa demita estes funcionários e realize concurso público em 180 dias. Mas a direção da Câmara ainda espera a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que torne efetivos estes servidores. Na Assembleia Legislativa, a polêmica girou em torno da questão do poder de investigação da polícia e do Ministério Público. Os deputados voltaram a debater o assunto da pistolagem no Estado. As informações na reportagem de Jairon Martins.
A grande repercussão na tarde de hoje na Assembleia Legislativa do Maranhão ficou por conta dos requerimentos formalizados pelo deputado Raimundo Cotrim. O primeiro seria para a criação de uma CPI que investigue 41 gestores públicos envolvidos em crimes de agiotagem no Maranhão. O segundo seria para a criação de uma CPI que investigasse o atual secretário de Segurança, Aloysio Mendes, e dos outros 3 delegados que presidiram os inquéritos e as investigações sobre a morte do jornalista Décio Sá, em que seu nome teria sido citado como um dos envolvidos. Para esclarecer todas as acusações que fizeram acerca da minha participação em crimes de agiotagem, de assassinato e grilagem durante o meu mandato. Registro a minha solicitação de que eu seja convocado, senhor presidente, para responder, junto à Comissão de Ética, por processo disciplinar das acusações que estão sendo feitas contra a minha pessoa. Por isso, torna-se necessário a convocação do judiciário, o Jonathan, o Júnior Bolinha, o capitão Fábio Aurélio e se outros se fizerem necessário para uma acariação no que diz respeito à minha participação no assassinato de Décio Sá. A convocação também do secretário de Segurança Pública e dos 3 delegados que participaram da comissão e presidiram o inquérito policial acerca do assassinato de Décio Sá. O pronunciamento de Raimundo Cotrim recebeu o apoio do deputado João Evangelista Neto, do PSDB, e do petista Bira do Pindaré, que ressaltaram a importância da polícia e do Ministério Público Federal nas investigações. Cleide Coutinho, deputada pelo PSB, também assinou o documento, mesmo acreditando que a CPI não será aprovada pelos demais deputados da Casa. Quero dizer aqui, a quem interessar possa, que assinei sim, deputado Bira, a CPI pedida pelo deputado Raimundo Cotrim. Ele falou aqui do sofrimento da família dele. Eu imagino quão grande é e quão grande será, porque não vai parar aqui. Ao fim da sessão, não foram divulgados os nomes dos deputados que subscreveram a solicitação e Raimundo Cotrim não quis dar esclarecimentos à imprensa. Na tarde de hoje, os membros do novo partido, Movimento Democrático, participaram de um ato político a favor da pré-candidatura de Roberto Rocha, do PSB, ao Senado Federal. As informações com a repórter Márcia Carvalho. O ato político em prol da pré-candidatura ao Senado do vice-prefeito Roberto Rocha aconteceu agora há pouco na sede do Mobilização Democrática, o 33, partido que nasceu da fusão política entre o PPS e o PMN e contou com o apoio de prefeitos, lideranças políticas, vereadores e da deputada estadual Elisiane Gama. Segundo o próprio Roberto Rocha, a causa conta com o apoio do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. Para falar sobre o início movimentado do cenário político do Maranhão, temos Raimundo Borges, que tem suas análises sobre a CPI da agiotagem. É isso, Borges? Boa noite. Boa noite, Hugo. Pois é, mais uma CPI em formação na Assembleia Legislativa. No ano passado, o deputado Bira do Pindaré, que assinou a CPI de hoje proposta pelo deputado Raimundo Cotrim, ele também propôs uma CPI idêntica, nos mesmos moldes e para investigar as mesmas coisas de hoje. Em 2012, logo após o assassinato do jornalista Décio Sá, essa proposta foi apresentada na Assembleia e os deputados da base governista bloquearam o projeto. A CPI morreu no nascedouro. Agora, quem propõe é o deputado Raimundo Cotrim, da base do governo. O problema de uma CPI dessa natureza é que, embora tenha uma montanha de documentos a serem analisados no bojo de uma CPI dessa magnitude, há uma questão que ele colocou um adendo na CPI que seria para investigar também o secretário de Segurança, Aloysio Mendes, com quem mantém forte desavença desde quando o atual secretário ocupa o cargo que ele, Raimundo Cotrim, passou 11 anos. Uma CPI dessa, a população realmente teria muito a ganhar com o que dela sair. Basta lembrar que em 1999,
A mesma Assembleia Legislativa criou uma CPI do crime organizado. Deputados foram caçados, presos, delegados de polícia saíram do plenário da CPI algemados, e houve muita consequência em razão dessas investigações. O que ocorreu naquele ano não era muito diferente do que se propõe agora a proposta do deputado Raimundo Coutrin. A diferença é que o foco da CPI é a agiotagem. A agiotagem, todo mundo sabe que ela é muito forte, principalmente nas campanhas políticas. A própria Polícia Civil divulgou uma lista de 41 prefeituras que têm envolvimento com dinheiro da agiotagem. Essas prefeituras, elas estão sendo investigadas. Os prefeitos que praticaram, muitos deles não tem nada a ver com os que estão atual no poder, mas a polícia está investigando, inclusive com participação da Polícia Federal, essas práticas de agiotagem com o dinheiro municipal, da merenda, da educação, da saúde dos municípios, que são envolvidas nessa questão da agiotagem durante as campanhas eleitorais. E agora, essa proposta do deputado Raimundo Coutrin, ela tem muito a esclarecer. O difícil é ser aprovada, ela sair do papel, que precisam de 14 assinaturas para que ela realmente saia do papel e passe a funcionar como a população do Maranhão espera. Hugo. Obrigado, Borges. Nós vamos acompanhar. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE relacionada a crianças e adolescentes não é nada animadora. Na análise foi constatada que os adolescentes no Maranhão começam a trabalhar muito cedo, desde os 5 anos de idade, principalmente em serviços domésticos. 12% da população maranhense entre 5 e 17 anos estão trabalhando. Os números chamam a atenção para uma atividade que o governo federal quer erradicar até 2016. A boa notícia é que estes números vêm caindo, mas ainda preocupam. O trabalho infantil é todo o trabalho que coloca em risco o desenvolvimento social, emocional, psicológico, biológico da criança e do adolescente. Para mudar esta realidade, uma soma de esforços vem sendo feita com o objetivo principal de conscientização. No início de junho, será lançada uma campanha nacional de combate ao trabalho infantil. Nós percebemos ao longo do tempo um certo avanço na redução dos rankings de trabalho infantil. Mas ainda assim o Maranhão ocupa, como você colocou, o 4º lugar. Nós percebemos que a redução houve justamente no setor formal da economia, porque as empresas e seus representantes são cientes dos efeitos, né, da caracterização, da constatação em seus estabelecimentos de trabalho infantil. 77% das vítimas do trabalho infantil doméstico estão entre 15 e 18 anos. 19% têm entre 12 e 14 anos e 4% está entre 7 e 11 anos de idade. Ao traçarmos um perfil do trabalho infantil, é fácil observar que 94% dos envolvidos são crianças e 84% afrodescendentes. Para o Ministério Público, a cerne da questão está no analfabetismo e o Maranhão ocupa o 2º lugar no ranking nacional de analfabetos entre jovens de 10 a 17 anos. Por exemplo, menino que trabalha no serviço noturno, que passa a noite sem dormir, menino que trabalha carregando pedra, carregando peso, menino que trabalha na lavoura o dia inteiro, menino que trabalha manipulando materiais que causam algum tipo de dependência, tóxicos, cigarro, bebida, produtos químicos. Isso é trabalho infantil. No Maranhão, existe até uma lei estadual que pune servidores públicos que contratem mão de obra infantil. Mas, mesmo assim, o Estado é o primeiro colocado no número de trabalhadores infantis domésticos. Veja no próximo bloco, no centro da cidade, o velho problema, o impasse com os camelôs na principal rua do comércio e os lojistas da Rua Grande. Os detalhes daqui a pouco.
E o velho problema no centro da cidade continua. Lojistas não querem dividir o espaço da Rua Grande com os camelôs que insistem em ocupar as calçadas do maior espaço do centro comercial. E a prefeitura tem que dar condições para abrigar o comércio informal. A denúncia da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís, que vê a ocupação desordenada das calçadas da Rua Grande e de ruas transversais com preocupação. A Prefeitura determinou até o dia 23 de abril o prazo para a permanência de vendedores informais no principal centro comercial da capital. Nós já tivemos reuniões com o secretário Felipe Camarão, tivemos também com o Dr. Arthur da Blitz Urbana e terminou o prazo onde os camelôs teriam que fazer um recadastramento e agora nós estamos na etapa que a Prefeitura está mandando uma fiscalização para a Rua Grande e eles estão orientando os camelôs nos locais em que eles devem ficar. Fiscais da Blitz Urbana vistoriam diariamente vendedores instalados na Rua Grande, mas eles não têm informação de quando o comércio informal deverá ser retirado do local. Questionados se a permanência dos ambulantes atrapalha a circulação de pedestres, os consumidores estão com opiniões divididas. Eu preciso de estar com o caminho aberto, quer ver ficar muita gente assim. Estão na rua é por falta de opção de emprego, né? Mas se isso faz parte da vida deles, a gente tem que conviver. A preocupação da CDL é com a chegada do Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data para o setor depois do Natal. A permanência dos ambulantes na Rua Grande atrapalha o faturamento das lojas. Quando eles tomam as calçadas das ruas, eles impedem que o consumidor chegue até as lojas, eles impedem a visibilidade de vitrine das lojas. Então, o que nós estamos querendo por parte do município é que tenha um ordenamento dos camelôs. E agora uma realidade comum nos terminais de integração da cidade. Aproveitando a falta de fiscalização nos locais, várias pessoas se aproveitam para não pagar a tarifa e entram tranquilamente nos terminais. O fato fica mais evidente no período da noite. A prática é comum e antiga, segundo informações de quem trabalha no local. A todo momento, dezenas de pessoas entram no terminal de integração da Praia Grande sem pagar a passagem por meio de aberturas nas grades que cercam o terminal. Todo mundo passa ali hoje. Sem pagar? Sem pagar. É mesmo? É. O buraco não tá lá para todo mundo ver o buraco enorme. Ninguém é incomodado? Não. É bom que é até bom porque ninguém paga passagem aqui no Maranhão. Constatamos que driblar a fiscalização aqui não é mesmo tarefa difícil, como mostram as imagens dos flagrantes feitos nos primeiros 10 minutos em que a nossa equipe de reportagem chegou ao local. Muitas pessoas nem se intimidam com a câmera e entram sem pagar as passagens, como estes dois adolescentes. E o que é pior, as pessoas entram pelas brechas sem serem incomodadas pelos fiscais dos terminais que ignoram as invasões. Funcionários que deveriam impedir o problema parecem colaborar com a população que não quer pagar passagem. É fiscal, né? Somente daqui da entrada aqui. Passa muito aqui, eles passam por aqui, por trás aqui, aí vão, entram muito lá na entregação e isso aí é constantemente. Bom, principalmente final de semana. Tem fiscais ali, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Tanto por aqui pela frente também, eles entram aí e vão embora e ninguém faz nada. E inclusive não é só os passageiros também. Aqui em frente, aqui na entregação, é cheio de carro que nem os ônibus não estão entrando mais. É uma briga para os ônibus entrar aqui na entregação. Há meses, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís informou o problema à Prefeitura da capital. E dá para perceber que até hoje nada foi resolvido. E a Prefeitura de São Luís anunciou que a partir da segunda quinzena do mês de maio vai iniciar a reforma completa dos terminais. Além desta ação, será realizada a sinalização dos terminais e manutenção da estrutura metálica e das redes hidráulicas e elétricas. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes avisa que possui um serviço de ouvidoria através do número 156. A ligação é gratuita. Você vai ver no próximo bloco, casos de meningite têm sido comum na capital. Gestores de saúde explicam como se prevenir da doença e evitar o problema. Em instantes.
Alguns casos de meningite foram registrados na capital maranhense. O número de ocorrências da doença nos hospitais de São Luís preocupa a população que teme um surto de meningite. 5 casos de meningite foram registrados na capital maranhense. Entre eles, 4 adultos e uma criança que foi identificada com a meningite bacteriana, a mais grave. Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária de São Luís, a situação não é de surto, mas deve ser controlada para que isso não ocorra. A meningite, no caso, o número de casos que a gente tem diagnosticado no município de São Luís, ele está dentro do esperado, Porque assim, a gente não tem como não ter meningite de forma alguma. A gente é endêmico, então o Ministério da Saúde já sabe, e o Estado, a Secretaria de Estado, e a gente também, enquanto município, que os casos vão vir a acontecer. Só que o que acontece? A gente tem que ficar com o serviço bem preparado para que esses casos não ocorram de maneira fora, que ultrapasse a normalidade e assim venha a caracterizar surtos, o que não é o momento. Os casos estão sob controle. São 2 tipos de meningite. A bacteriana é a inflamação do tecido que envolve o cérebro e a medula, causada por bactérias. E a viral, que é a menos grave. As duas possuem os mesmos sintomas: febre, dor de cabeça e rigidez na nuca. São contagiosas. O contágio é feito por meio de espirro ou tosse. Em São Luís, os principais hospitais de atendimento para este tipo de doença são os 2 socorrões e o Hospital da Criança. A gente orienta a população que nos casos suspeitos de meningite, que as pessoas podem vir a apresentar, sintomas gerais, é interessante que a comunidade, que as pessoas estejam orientadas a procurar os serviços de urgência e emergência do município que estão preparados para atendê-los, que no caso seriam os 2 socorrões, socorrão 1 e 2 para os adultos e o Hospital da Criança, para a faixa etária infantil. Confira agora o que acontece amanhã. Termina nesta terça-feira o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. Quem deixar para a última hora pode encontrar dificuldades na hora de enviar as informações por meio da internet. A estrutura de serviços judiciários de primeiro grau em São Luís vai ser ampliada com instalação de mais 8 varas judiciais. Com a inauguração, a capacidade atual de atendimento da demanda judicial vai ser duplicada. Bancários do Banco do Brasil decidiram paralisar as atividades nesta terça-feira por 24 horas. A paralisação é nacional e tem o objetivo de protestar contra o novo plano de funções imposto pelo banco, que reduz salários, altera verbas remuneratórias e ameaça direitos já conquistados. Amanhã, a governadora continua as atividades no programa de governo itinerante. A comitiva vai estar em Vargem Grande e Nina Rodrigues, com atividades para os municípios. Nossa edição de hoje fica por aqui. Eu volto às 11h30 da noite com o Dia News. Uma boa noite e até lá.